aconteceu? Quando aqueles milhares de soldados estavam se aproximando do território israelita. Aquele povo sempre olhava, eles não tinham mais um exército organizado, eles não tinham mais um comandante para dirigir esse exército. Eles estavam ligados a um profeta, a um pastor, eles estavam ligados a um juiz, um homem de Deus, Samuel. Mas são os momentos, como que a Bíblia é contraditória, muitas vezes, são os momentos de fraqueza, é que o povo de Deus se torna forte. São os momentos de crise, é que nós encontramos lições fortes para desenvolver nossa fé. E foi nesse momento de dificuldade, de lutas, de tensão, de medo, de ansiedade, o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, precisamos de Deus. E a Bíblia diz assim que Deus desceu ao território israelita. E quando aqueles milhares e milhares de soldados filisteus já se organizavam para o ataque, já esperavam uma ordem para a matança, Deus desceu sobre eles. E uma tempestade, diz a Bíblia, de trovões. O autor, o escritor bíblico, ele não tem, nas suas limitações da escrita da palavra, ele não consegue dimensionar a grandeza desse sobrenatural de Deus naquele momento incendido sobre aquele território. Ele só diz assim: uma tempestade de trovões assolou o lugar onde estavam os filisteus. É impressionante como meu Deus, o seu Deus age. O Deus da tempestade, o Deus das águas era Baal. Baal era o Deus pagão de qual exército? Dos filisteus. Quando eles viram a tempestade, quando eles viram o barulho dos trovões, quando eles sentiram a presença do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra, eles se confundiram e acharam que era o próprio Deus Baal que estava vindo sobre eles, porque ele estava descontente com a ação dos filisteus em relação ao povo de Israel. E naquele momento de tensão, naquele momento de horror, ao barulho dos trovões, à força do vento, a Bíblia diz assim, que os filisteus saíram correndo. Eles começaram a se degladiar entre eles. E as forças das tempestades derrubaram em terra mais de 100.000 homens que estavam prontos para a batalha. Depois disso tudo, Samuel, sabendo das crises existenciais do povo de Israel, sabendo dos seus problemas de amnésia que muitas vezes os atacavam mentalmente, ele diz o seguinte: eu vou aqui cravar no solo uma pedra. Eu vou aqui em Bet-Acar, eu vou aqui construir um monumento. Eu vou construir um monumento para que eu possa marcar a presença de Deus salvando o meu povo. E ele chama Ebenezer. Eben, pedra. Haezer, ajuda. Pedra, ajuda. Pedra, ajudadora. O Senhor, ajudador. E ele coloca uma frase célebre que você conhece muito bem. Ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos comemorando 10 anos nessa nova sede. Comemoramos 65 anos de comunidade Juvevê. Mas esta manhã eu não queria que você pensasse
no grande Ebenezer, que talvez pudéssemos comemorar os grandes marcos desta igreja. Mas eu queria que você saísse da instituição, eu queria que você tirasse os seus olhos desse templo lindo pelo qual congregamos, mas eu queria que você olhasse para você mesmo. E nesses últimos 10 anos, ou aqueles que convivem com essa igreja aos 65 anos, 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, 6 meses. Que você olhasse para você mesmo, igreja de Deus viva, um organismo vivo do Senhor aqui em Curitiba. E você relembrasse nesta manhã comigo os marcos da sua experiência com Deus, pelos quais você pudesse dizer nesta manhã, meus Ebenezers. Quais são os seus Ebenezers? Quais são os marcos que você tem na sua vida, pelo qual você pode dizer o seguinte: aqui o Senhor me ajudou. Quais são os seus marcos? Quais são aqueles marcos que você pode olhar para trás e você dizer o seguinte: aqui eu pude ver a atuação de Deus na minha vida. O sobrenatural de Deus agiu aqui no meu ser, na minha vida, na minha família, e eu tenho como marcas desse momento de um encontro com Deus. Eu posso dizer nesta manhã: olha, eu tenho aqui uma pedra, eu tenho aqui um monumento, pelo qual aqui eu digo, Ebenezer, o Senhor me ajudou. Você tem tido essa experiência com Deus? Sabem, queridos, às vezes você e eu ficamos escondidos atrás dos marcos da instituição. Às vezes você e eu vimos aqui, ouvimos alguns testemunhos, poucos às vezes. Eu mal contemplo às vezes um testemunho vivo dentro desse tanque batismal. Mas eu pergunto para você nesta manhã: quais são os marcos da sua vida? Quais são os momentos que dentro de sua vida cristã você pode olhar para trás e dizer o seguinte: este momento é como se fosse uma pedra colocada no meu coração, e esse monumento marca aquele instante pelo qual eu disse: eu sei que esse Senhor vive. Eu aqui senti a certeza de que eu fiz a escolha certa. Nesse momento eu senti que realmente o Deus que eu creio é um Deus que interage comigo, é um Deus vivo, é um Deus pessoal, é um Deus que está aqui, vivo, dentro de mim mesmo. Quais são os momentos pelos quais a sua fé foi marcada? É interessante, queridos, que na linguagem bíblica e no pensamento bíblico não existe passado, presente e futuro. Do pensamento bíblico, passado, presente e futuro, e no escritor bíblico, eles se fundem. Porque quando eu falo de um Deus, eu não posso pensar em passado, presente e futuro, porque Deus é atemporal. Eu não posso limitar Deus dentro de um espaço ou dentro de tempo. Quando eu digo que Deus é ontem, Deus é hoje, Deus será, eu estou dizendo o seguinte: que em Deus existe uma ação contínua, e nessa ação contínua não existe olhar para trás, não existe olhar para o presente, não existe olhar para o futuro. Porque na realidade, quando você olha para o passado, a ação de Deus passado é a mesma ação de Deus hoje, e é a ação de Deus que o levará para o futuro.
por isso que nesta manhã eu gostaria de desafiar você em lembrar de alguns marcos na sua vida. Nesses marcos, talvez você possa entender melhor o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos de referências. Nós precisamos de monumentos, de dias, de momentos de história, para que possamos saber se estamos, na realidade, caminhando na verdadeira jornada, na verdadeira estrada. Eu já contei para vocês alguns marcos de minha vida, eu não vou entrar em detalhes nesta manhã, mas só para que você possa entender daquilo que nesta manhã o Espírito de Deus e no pensamento e no estudo da palavra dessa semana, eu pensei em trazer para você nesta manhã, para que você medite. Eu tenho alguns marcos na minha vida, e já falei, como disse para vocês, sobre isso. A morte do meu pai foi um marco. Meu pai foi um obreiro de Deus, trabalhou para a igreja institucional, na área educacional, sua vida, todos os anos que eu conheci, foi na área educacional da igreja. Mas no momento em que eu perdi meu pai, com os meus 12 anos de idade, eu entrei numa crise mental e espiritual, mesmo com 12 anos. Eu comecei a duvidar de Deus. Eu tinha feito um plano na minha vida de, quando tivesse meu trabalho, tivesse minhas coisas, eu iria sair da igreja e não iria mais com a minha mãe. E foi nesses momentos que um milagre aconteceu, lá no interior do Paraná. Era uma dificuldade tremenda naqueles dias você ir a São Paulo, ir para outros lugares. E Deus preparou um lugar para a minha vida, e eu fui para o IAE sem nunca ter imaginado. E cheguei ao IAE já com de 13 para 14 anos de idade. E o IAE transformou minha vida. Mas mesmo ali no colégio, eu nunca imaginei fazer teologia. Eu zombava até dos teologandos que moravam no meu quarto. E aos 15 anos de idade, já no terceiro ano do ensino médio, fazendo o científico naquela época, eu escutei uma semana de oração do pastor Daniel Belvedere. Mês de outubro, estava planejando fazer em agronomia. E ele fez um apelo na última sexta-feira da semana. Estava sentado com os meus amigos, o terceiro ano. Nós rimos muito quando as pessoas começaram a se levantar. Eu estava junto com esse grupo rindo das pessoas. Os meus amigos, por algum motivo, se levantaram, os meus amigos de quarto, 4 deles. Harley, Tiago, Arthur, João. Eu fiquei sentado rindo dos meus amigos. E naquela noite, quando cheguei no quarto, eu não consegui dormir. E na madrugada eu ouvi assim: você vai fazer teologia? Porque você não levantou? Eu dizia: Senhor, nunca falei em público, eu nunca fiz uma oração em público, e que eu vou fazer teologia? Que isso? E naquela madrugada, eu senti o chamado de Deus com 15 anos. Aos 21 anos, eu terminei teologia. Era 1983. Tive uma dificuldade na minha casa, eu perdi um semestre, terminei faculdade de teologia no mês de julho. Então eu terminaria já com completos 20 anos, eu terminei completando 21.
E no mês de julho, quando o presidente aqui do nosso campo, da Associação Paranaense, chegou no IAE, ele olhou para mim e disse assim: Claudenir, eu não tenho planos para você. Muito jovem, olha aí, você naquela época ainda era um pastor, usar uma calça jeans era uma coisa assim meio complexa, ainda para aqueles pastores que coordenavam a igreja. Eu usava uma calça jeans, o cabelo compridinho, e ele olhou para mim e falou assim: você não tem perfil de pastor. Eu tinha estudado minha vida toda, faculdade de teologia, saí com a média 9,6 na faculdade, feliz da vida, esperando um convite, e eu voltei para casa. Agosto, setembro, outubro, novembro. Meu cunhado não é adventista, mas é uma grande pessoa. Agrônomo na Coam, uma das grandes cooperativas aqui do Paraná. Ele se aposentou esses dias. Ele olhou para mim um dia lá em casa, na casa da minha mãe, e disse assim: Claudenir, você ainda quer fazer agronomia? Se você quiser, eu pago a faculdade para você. Aonde você quiser fazer, você vem trabalhar aqui, eu te coloco na Coam, onde eu estou. E aí você resolve sua vida, nós vamos trabalhar juntos, imagina, aqui em Campo Mourão, nessa região. E eu marquei uma data. Falei: Senhor, dia 10 de dezembro, eu vou parar com as minhas coisas de teologia, eu vou guardar na lembrança meus anos do IAE e vou fazer agronomia. Me inscrevi, meu cunhado acertou detalhes, ele é um alemão gaúcho, um camarada fantástico, disse assim para mim: eu te pago a faculdade, mas depois você me devolve o dinheiro. Falei: beleza. Queridos, dia 10 de dezembro, o telefone da minha mãe toca. Lembra daquele telefone que ficava na mesa, assim, grandão, toca. Pastor Albino Marques do IAE, do IAP, diretor do colégio, do outro lado, disse assim: Claudenir, o professor Nepomuceno, no Departamento de Educação lá de Curitiba, descobriu você e me deu uma dica, teu nome. E nós precisamos de um menino do teu jeito, solteiro, para vir trabalhar aqui no IAP. E você precisa vir amanhã. Você pode vir amanhã? Queridos, 10 de dezembro de 1983. Era a data que eu havia marcado com Deus, que seria o último dia que eu ficaria esperando o chamado. As marcas do Senhor na história da nossa vida, dizendo o seguinte: eu estou com você. Eu sou um Deus pessoal. Eu posso interferir, eu posso ser o ajudador, eu posso ser seu protetor, eu posso ser o seu Deus. Quais são as suas marcas? Qual é o seu Ebenezer? Quais são os momentos que Deus revelou para você que realmente Ele é um Deus que interage, que o conhece? Quais são as referências em sua jornada com Deus que o faz ter certeza dos caminhos escolhidos? Aqueles que fazem com que você, nos momentos de solidão ou fraqueza, diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Não adianta você vir aqui somente para ficar abrigado pela essa igreja. Mas você tem que sentir o Deus protetor, o Deus ajudador da palavra, esse Deus atuando na sua vida. Qual é a sua história com Deus? Quais são as suas referências com Deus? Pergunto novamente.
Talvez você diga, pastor, nesta manhã, você diga assim: eu não tenho marcos com Deus, eu não tenho experiências suficientes para poder continuar avançando. Mas eu queria nesta manhã rapidamente construir com você 3 tipos de marcos em relação ao nosso passado com Deus. Veja o que nós encontramos em Efésios no capítulo 5, versos 18 a 20. Efésios, capítulo 5. A Bíblia diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Gratidão é o primeiro marco em relação ao nosso passado. Quais são os trechos de tua história que deveriam ser marcos de gratidão? Gratidão a Deus é o reconhecimento intelectual e emocional de quem Deus é, do que Ele faz e fará. É a expressão por meio de, não somente por meio de palavras, mas de ações. É uma Eucaristia. Eu, muito, cariz, alegria. É um momento de ação de graças. É um momento de louvar, um momento de dizer muito obrigado. O que envolve gratidão é a apreciação do favor recebido. São os sentimentos positivos dirigidos ao benfeitor. Deus é quem move a gratidão a Ele, porque gratidão é uma virtude. Quais são os marcos de gratidão em sua história? Pelo que você agradece a Deus? Kant disse certa vez que gratidão é a memória do coração. Se você abre a palavra, você encontra ali em Lamentações, Jeremias, ele diz assim no capítulo 3, verso 21, ele diz assim: eu busco na minha memória, e em minhas lembranças, eu acho uma base, eu acho motivos para ter esperança. É na gratidão, olhando para trás, vendo os grandes feitos de pessoas ou do Senhor, é que nós construímos esperança. Sabem, às vezes nós somos pessoas que não podemos, que não somos gratos a Deus. Nós não sabemos dizer muito obrigado. Nós não conseguimos nem por ações agradecê-lo. Nunca se esqueça, uma conquista sem gratidão a Deus está linkado com a autossuficiência e independência dEle. A concretização de sonhos sem gratidão a Deus está linkado com a independência dEle. Há um perigo muito grande para eu e você como cristãos sermos independentes de Deus. A filosofia humanista está por aí, fazendo com que os homens olhem para si mesmos e se esqueçam de olhar para o eterno. Marcos de gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu poderia colocar aqui nesta manhã, além do marco de gratidão, o marco do aprendizado. Livro de Tiago, no capítulo 1, versos 2 a 4. A Bíblia muitas vezes nos apresenta assim algumas contradições, mas que ao tempo que você começa a amadurecer na vida espiritual, você vai entendendo o que ela quer dizer para a sua vida. Das contradições bíblicas, o verso 2 ao 4 é impressionante. E aqui diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz esperança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Veja o que diz o texto de Tiago. Eu tenho que alcançar alegria através das provações, eu tenho que ser feliz em meio ao sofrimento, eu tenho que achar motivos para a felicidade em meio à dor. Como isso? Há um ditado na língua inglesa que diz que aquele que não te mata te faz mais forte. Eu não vou entrar aqui em pensamentos de autoajuda, mas eu quero ver com você o pensamento bíblico. E no pensamento bíblico, o que Tiago está querendo dizer é o seguinte: os desafios que provam as nossas crenças, levando a nossa fé ao limite, quando superados, nos torna fortes. Os desafios que provam as nossas crenças, levando nossa fé ao limite, quando superados, nos tornam mais fortes. O que você tem aprendido com as suas provações? Que marcos de aprendizado tem colocado em cada uma delas? Este ano, meus queridos, tem sido difícil. As crises financeiras, políticas, sociais, relacionais. Eu te pergunto nesta manhã, sua relação com Deus aumentou em meio às crises conjugais? O que sua fé aprendeu com os seus problemas financeiros? Como estão seus relacionamentos com Deus? Com as frustrações e mágoas de julgamentos apressados e ineficazes dos seus amigos? A sua fé, o que ela tem aprendido quando os seus amigos o magoam? Sua fé se solidificou diante de decepções com pessoas? O que sua fé aprendeu com aquele momento em que pareceu Deus não estar perto de você? Quando a oração aparentemente não foi atendida? Que sua fé aprendeu quando você perdeu o seu ente querido pela separação que a morte nos traz? O que você tem aprendido com o luto? Sua comunhão com Deus aumentou? Sua dependência dele é maior? No meio das tempestades, dos dias escuros, o que sua fé tem aprendido? Será que eu tenho me afastado de Deus e esses marcos estão sendo destrutivos na minha vida cristã? Ou na história, na experiência sua com Deus, você tem cravado essas pedras como marcos de dependência do nosso Deus? Eu quero convidá-lo nesta manhã, se você chegou aqui com suas marcas, com seus marcos de frustração, de tristeza, de mágoas, que você possa colocar na história de sua vida hoje uma pedra chamada recomeço. Precisamos colocar um marco sobre os erros cometidos, indicando novas atitudes e novos começos. Livro de Lamentações, por favor, veja comigo um texto que você conhece, mas muito bem. Eu encontro no livro de Lamentações, Isaías, Jeremias e Lamentações. Esse profeta, um profeta das lamentações, ele escreve aqui no seu livro, no verso 22 e 23, algo fantástico. E você vai lembrar a hora que eu começar a ler a primeira palavra, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim,
Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Para muitos de nós, voltarmos ao passado significa fixar nossos marcos, não positivos, mas relembrarmos as culpas, a dor, as lembranças de erros realizados. Para muitos, olhar para o passado é você ver as suas tristezas, as suas decepções, os desejos e sonhos não cumpridos, as metas não alcançadas, perto e tão longe de Deus. Parece que as marcas do passado me deixam distante desse Deus fantástico que eu olho na Bíblia. Mas hoje Deus convida você para você trocar esta pedra. Para que esta experiência do erro não seja mais um marco da falha, da queda, dos erros, do pecado, mas seja a marca do recomeço, uma nova tentativa. Ele diz assim: eis que eu renovo as minhas misericórdias sobre você a cada manhã. Deus é o Deus do recomeço. Quais são os marcos dos recomeços? Deus perdoa. Perdoamos os outros e a nós mesmos. Na história de sua experiência cristã, você ainda anda com seus sentimentos de culpa? Na jornada de sua vida cristã, ainda há marcos pelos quais não existe perdão ao semelhante? Será que existem marcas que nos faz não podemos perdoar a nós mesmos? Deus joga nossas culpas e erros na profundeza do mar. Com amor eterno Ele diz: eu te amei e com benignidade te atraí. Cada dia uma nova chance. Cada dia novas oportunidades. Cada dia recomeços. Quais são as suas referências de Ebenezer? Quais são as suas referências de uma pedra cravada no seu coração, na sua mente, dizendo: existe um Deus ajudador? Você pode dizer: louvado seja o Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Comentário Bíblico Adventista, no volume 2, na página 514, falando sobre essa história de Ebenezer. Ele diz assim: o crente deve voltar constantemente a Ebenezer, onde ocorreram livramentos providenciais, para desconfiar de si mesmo e chegar a uma entrega plena e total da confiança em Deus. Precisamos voltar constantemente a Ebenezer, onde ocorreram livramentos providenciais, para desconfiar de si mesmo e chegar a uma entrega plena e total confiança em Deus. Lembra do que eu disse no início? Na visão hebraica e na visão do Novo Testamento, passado, presente e futuro se misturam. Porque na linguagem passada, Deus é o ontem, o hoje e será para sempre, pela ação contínua de Deus na sua personalidade atemporal. Por isso Ellen White, em uma das suas últimas frases em vida, ela diz: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Quais são os grandes marcos de minha história? Gratidão, aprendizado, recomeços. Eu quero cantar com você um hino nesta manhã,
ao sairmos daqui. E esse hino fala sobre os planos de Deus para a minha vida. O profeta diz assim que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Porque Deus tem planos para a minha vida e para a sua muito maiores do que aquilo que nós mesmos planejamos ou pensamos. O livro de Jó diz assim, que os planos de Deus para a minha vida são eternos. Os planos de Deus são para hoje. Você não pode sair daqui nesta manhã sem você colocar na sua mente os marcos da presença de Deus, Ebenezer. Nunca se esqueça. Pedra que ajuda. Deus ajudador. Para que você possa vencer lá na frente. Para que a nossa igreja seja uma igreja triunfante. Para que eu, inserido nela, também seja essa comunidade, essa igreja, templo de Deus triunfante. Eu preciso ter essas marcas. Eu preciso ter esses marcos. Para que eu possa olhar para trás e dizer assim: aqui está um Deus, meu ajudador, meu Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Frase que o levará a ir para frente. Sempre. Porque esse Deus é ontem, hoje e para sempre. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Forte quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Senhor nosso Deus, naquele dia depois da grande vitória do Deus das tempestades e do trovão sobre o povo filisteu, o povo de Israel
no alto do Mispa, adorou o Senhor, cravando ali através das mãos do profeta Samuel a pedra chamada Ebenezer. Eles louvaram mais uma vez o Senhor, porque Tu és o Deus ajudador, Tu és o Deus protetor, Tu és um Deus vivo, pessoal, que ultrapassa os limites do tempo, e que para o Senhor não tem passado, não tem presente, não tem futuro, porque a Sua ação é uma ação contínua desde sempre e sempre será. Que esses marcos de Sua presença possam ser marcos na minha vida, ó Deus. Que eu possa ter uma experiência, que eu possa ter uma intencionalidade de vida com o Senhor, e a cada marco do aprendizado, a cada marco de gratidão, a cada marco de recomeços, possam mostrar para a minha vida que o Senhor está ao meu lado, e aonde eu for, aonde eu estiver, o tempo que eu enfrentar, eu poderei dizer sempre: até aqui o Senhor me ajudou. Que a Tua graça e o Teu amor estejam sobre todos nós, por favor. Oramos em nome, pelo amor de Jesus. Amém.